vou começar direto enquanto a gente espera o Moisés chegar e de repente, quem sabe, o Lisboa. Vamos entrar direto ali nesse assunto que eu quero trazer algumas novidades para você. Essa semana isso foi uma bomba do caramba nos Estados Unidos e eu botei essa matéria, né? Já pediu desculpa para o Bolsonaro hoje? Comentarista americano pediu desculpas por posturas erradas na pandemia. A pergunta que nós temos é: a metade da população brasileira deveria pedir desculpas ao Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele acertou muito mais do que ele errou na pandemia e o que nós vimos foi uma jogada para tentar tirar o presidente Bolsonaro da eleição. Então, eles usaram uma pandemia, como ela foi usada nos Estados Unidos, para derrubar o presidente Bolsonaro, para derrubar o presidente Donald Trump. E isso agora está muito mais claro, né? Com o diário do Dr. Fauci, que nós fizemos uma análise no sábado, vocês entenderam muito bem as coisas que aconteceram, vocês entenderam muito bem tudo que esteve por trás dessa pandemia, né? Então é o momento do pessoal pedir desculpas ao presidente Bolsonaro. Aqui nós temos esse jogador, ele é um comentarista esportivo, ele comenta esporte, comenta basquetebol, é muito conhecido aqui nos Estados Unidos, tá? O Stephen Smith. E agora ele começou a fazer comentários políticos, mas ele foi um grande crítico ao Irving. Irving é o cara que tá na foto, não sei se você consegue ver. Eu sei que muitos de vocês não jogam basquete, não conhecem o basquete americano. Mas durante o Covid, você tinha o Irving, que é um dos melhores jogadores de basquete do mundo, ele se recusou a tomar a vacina. E por ele ter se recusado a isso, ele perdeu milhões de dólares. Milhões. Por quê? Ele jogava em Nova York. E para jogar em Nova York, você tinha que estar vacinado, senão você não podia jogar. Então, ele podia jogar em todos os jogos que não eram jogados em Nova York. Então, os jogos que não eram jogados em Nova York, ele podia jogar, mas os jogos em Nova York, ele não podia. Então, ele perdeu milhões e milhões e milhões de dólares por ele simplesmente se recusar a tomar a vacina. E também teve o Djokovic, né, que todos nós conhecemos também, foi um outro grande atleta que também foi massacrado, criticado, atacado por todos, por eles também ter se recusado. O presidente Bolsonaro, ele sempre teve a simples postura de um gestor, uma postura de um conservador, que era o seguinte: quem quiser tomar vacina, a vacina está disponível para todos, mas quem não quiser tomar, que não tome. A postura do presidente Bolsonaro sempre foi essa. Ele comprou vacina para toda a população brasileira. Não existe uma pessoa no Brasil que pode dizer que não tomou vacina porque o Bolsonaro não comprou vacina. Isso é mentira. Mentira. Todos que quiseram tinham vacina disponíveis. E quem não quis, essa era a visão do Bolsonaro. Quem quiser toma, quem não quiser não toma. O Bolsonaro, a única coisa que o Bolsonaro foi contra foi a obrigatoriedade. Ele foi contra a obrigatoriedade. Então o que acontece? Nos Estados Unidos você teve alguns jogadores que se recusaram. E qual tinha que ser a nossa visão? A nossa visão tinha que ser: o cara tem direito. Imagina você, um atleta no top da sua condição. O cara tá um super corpo. O cara, ele se sente da vontade de não tomar, então é o direito dele. É o direito dele. Mas as pessoas foram para cima dele e brigaram com ele, brigaram com o Djokovic, tentaram destruir. Cara, é porque o Irving e o Djokovic, eles eram os melhores dos melhores. Porque se fossem jogadores medíocres, ou se fossem jogadores mais ou menos, eles teriam tido sua carreira destruída por esses jornalistas. Os jornalistas teriam destruído a vida deles. A vida deles só não foi destruída porque eles são pessoas de um nível superior, muito acima da média, tá? Então vamos ver aqui o que ele falou aqui e eu vou traduzir para você. Tá também no código 22, tá?
Mas houve outros que tiveram coragem de dizer que se dane isso. E uma dessas pessoas na linha de frente foi Kyrie Irving. Eu menciono o nome dele porque tenho minhas questões com ele do ponto de vista de liderança. Nunca como jogador, porque ele é sensacional. Mas com ele, em termos de liderança, eu não enxerguei como coragem. Eu vi como egoísmo. E ontem eu assisti ao Dr. Fauci no Capitólio e a pessoa em quem mais pensei foi o Kyrie Irving. Kyrie Irving ficou marcado na minha mente por causa da pressão que ele estava sofrendo e de como as pessoas estavam criticando, porque aos olhos delas, essa era só mais uma transgressão que ele estava cometendo e expondo o público a isso. Ele se recusou a tomar a vacina. O mandato da cidade de Nova York o tornou inelegível para jogar em casa, e ele relacionou sua posição às pessoas que estavam perdendo o emprego por causa das exigências da vacina. Na minha opinião, especialmente olhando agora em retrospecto, isso não o tornou teimoso ou egoísta. Essa atitude específica o tornou um homem extremamente corajoso por estar plenamente disposto a se levantar diante de todos e dizer com firmeza: não, eu definitivamente não vou fazer isso independentemente das consequências. É apenas um momento de reflexão para enxergar as coisas de forma diferente. Pessoal, e você sabe o quão difícil foi para que isso acontecesse, né? Então ele perdeu milhões e milhões e milhões de dólares por ele se recusar a ser um chip, né? A se ajoelhar diante a ditadura. Ó, o Moisés chegou? Seja bem-vindo, querido. E aí, Moisés, como é que estão as coisas? Boa noite a todos aí, sejam bem-vindos. Pessoal que está chegando aí do Vlog do Lisboa, do Pátria e Defesa aí, do Fábio Tom Vida Gringa. Vamos ter uma excelente live aqui, excelente semana para todos, né? Mas continue aí, Fábio, tamo junto. Então, a gente tá falando sobre isso, né? Sobre a. Bota no comentário aí, pessoal. Já pediu desculpa ao Bolsonaro hoje, porque os jornalistas brasileiros eles têm vergonha de falar sobre o Dr. Fauci. E isso aqui é uma atitude, né? Ele é um comentarista esportivo, né? É um jornalista do esporte, só que ele mudou agora, ele faz comentários políticos. Mas ele teve a hombridade e a coragem de dizer, né? Desculpa ao Kevin Irving por ele ter sido um crítico, porque, pessoal, vocês têm que entender, o Kevin Irving, ele, por se recusar a ser vacinado, ele perdeu, né, como eu falei pra você, você só ganha se você joga. Mas ele não podia jogar em Nova York, porque em Nova York, o time dele é de Nova York. Então a maioria dos jogos do basquete era em casa. E ele não podia jogar. Ele só podia jogar nos jogos fora. Então ele perdeu um contrato basicamente de um ano. Ele perdeu milhões, 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 mas ele se recusou. E ao invés de respeitar a opinião dele, ao invés de entender a opinião dele, da liberdade do indivíduo, ele foi xingado, ele foi. Tentaram destruir sua carreira, tentaram destruir sua vida. E graças a Deus ele continuou. E também teve a questão do Djokovic, né? O Djokovic, ele perdeu algum. Eu lembro que o Open da Austrália, cara, o cara chegou na Austrália e mandaram ele de volta para casa, da Austrália. Um dos atletas mais top, quer dizer, com o preparo físico melhor do mundo. E eles mandaram ele para casa e ele tinha um motivo pelo qual ele não queria tomar a vacina. E mesmo assim a ditadura que domina o mundo fez isso. O que você acha aí, Moisés, sobre essa situação do jornalista pedir desculpa aí a esses atletas que se recusaram a serem vítima, né? Eu sei lá. Eu lembro bem desse caso do Djokovic lá no. Ele, aliás, cotado. Ó, deu uma parada aí. A sua. Ia, congelou. Pera aí que ele tá vindo já. E agora, pá. Voltou aí? Não, não Novamente. voltou não. Ah, voltou, vai. Não voltou o áudio para você? Agora, né? Agora. Tá, deu um soluço aqui o negócio. Sim, eu lembro desse caso do Djokovic lá na Austrália, né? Ele provavelmente venceria. E a coisa foi um pouquinho mais grave do que isso.
ele quase ficou preso por conta disso. Não foi só ser barrado no evento, né? E como muitas pessoas, né, que se recusavam, se nós formos falar, que eu tenho certeza nós teremos inúmeros episódios. Eu lembro que no meio de um período, eu precisei passar 6 meses em um hotel, até muito bom, consegui até um valor bem significativo, porque o hotel tinha 20% da capacidade de ser ocupado. Então, estava quase que de graça. Mas eu sentado na portaria, vinha alguém, um segurança, falando com a minha esposa, e pessoal, vocês vão precisar sair daqui, porque não pode falar, tem que usar máscara. Eu disse, mas eu vou dormir com ela daqui a pouco, a minha esposa, como é que eu não posso falar? Não, mas não pode, aqui não pode conversar. Virou um negócio assim, absurdo, né? As regras disso. E tudo, quem tem um bom nível, quem tem um bom senso, via que aquilo era um absurdo ridículo, né? E o presidente Bolsonaro foi a representação máxima disso. Inclusive no Brasil, pessoal, uma grande quantidade de políticos até cederam para isso, tiraram fotinha depois imunizando. A gente precisa lembrar que o presidente Bolsonaro ele foi até o final com essa convicção. Eu lembro de um dos episódios mais dramáticos, inclusive o sistema se vingou do presidente Bolsonaro depois por conta disso, foi a ida do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, onde tinha uma série de exigências, mas ele, como chefe de Estado, não precisava cumprir determinadas exigências. E ele deixou muito bem claro que ele não se imunizou. Teve até um problema em casa, houve uma discussão dele com a então primeira-dama na época, ela queria, assim, e ele foi até o final e disse, eu não vou. E com relação à filha, que era menor de idade, ele disse, se você quiser, vai, mas a minha filha também não será. E quando perguntaram para ele por quê, ele disse, porque eu li a bula. Porque eu vi o contrato do que é isso aí que vocês... Então, foi um dos poucos líderes mundiais que manteve isso até o final. Não sei quem lembra desses episódios. Então, assim, é um verdadeiro absurdo tudo o que aconteceu. A imprensa ainda está muito acanhada, né, em falar sobre isso. E detalhe, hoje eu assisti, aliás, parabéns irônico, tá, pessoal?